Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Diz assim: não apagueis o Espírito. Vamos ler todos juntos? No 3? 1, 2, 3. Não apagueis o Espírito. Amém. Senhor, a tua igreja está aqui, diante de ti. Estamos aqui em pé, mas espiritualmente estamos com as mãos para o céu, mãos vazias, esperando receber de ti, precisando comer de ti, Senhor. Fala à igreja, move a tua igreja, é tua, Senhor. O Senhor comprou ela com o teu sangue. Que o Espírito Santo, ó Deus, venha nos iluminar. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. Quando nós abrimos a Escritura, o Espírito Santo está lá, pairando sobre a criação. O Espírito Santo, ele participou efetivamente da criação. O Espírito Santo é aquele que comunica vida a tudo. Nada que tem vida, nada que foi criado existe por si mesmo, senão pela intervenção miraculosa do Espírito Santo. E digo mais ainda a você que está em Cristo, que tem Cristo, você no qual o Espírito habita. Ouça bem, o Espírito Santo guardava você antes que os seus olhos fossem abertos por Ele mesmo, para que você pudesse conhecer e confessar a Cristo. Ele guardava você quando você andava nas trevas, e Ele poupou você até um dia glorioso que você encontrou Jesus no seu caminho. E na verdade não foi você que encontrou, Jesus encontrou você. Desde o ventre, o Espírito estava ali, em todos os momentos. Como ser salvo, se tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz não for aplicado em você que crê, por meio do Espírito? Ele que convence que Jesus é o Filho de Deus, Ele que você convence você que você é um pecador, Ele leva você à conversão, Ele traz o novo nascimento a você, Ele traz a justiça de Deus, Ele está no processo no qual Deus adota você como filho. Sem Ele não tem santificação, sem Ele não tem presença de Jesus Cristo, nem do Pai na tua vida. É Ele que faz tudo aquilo que Jesus quer na terra, porque Cristo está no céu. Não há vida espiritual sem o Espírito. Como é que o amor de Deus chega a você, senão como diz Paulo aos Romanos, derramado, dado por meio do Espírito? Como é que você pode sentir paz? Não há paz de Deus em você, senão pela comunicação do Espírito, que traz a paz de Deus, a paz de Cristo a você. E como então sentir a alegria, que a própria Escritura diz que é a alegria dele, a alegria do Espírito? Como sentir a verdadeira alegria do céu de Deus sem o Espírito? Ninguém pode ser feliz sem o Espírito. Não a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade para a qual Deus criou você. O Espírito, Ele faz a igreja, o Espírito faz cada um que está na igreja a ouvir o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, que é Cristo. É o Espírito que faz isso. O Espírito levanta pastores, o Espírito levanta líderes, levanta servos e servas. É o Espírito que ensina as crianças lá nas classes que Jesus é o Filho de Deus. Nós não podemos cultuar a Deus sem o Espírito. O Espírito conduz todo culto, do início ao fim.
É o Espírito que faz o sermão chegar ao coração do ouvinte. É o Espírito que aplica o sermão ao ouvinte. Não há conversão, não há salvação na igreja se não for pela ação do Espírito Santo. Tudo que você está fazendo e vai fazer, tudo que você está sentindo e vai sentir, só pode acontecer, só pode ser percebido porque o Espírito Santo está agindo em você e no nosso meio. Mas ao final da sua carta à igreja de Tessalônica, Paulo começa a dar alguns preceitos bem curtos. Ele diz no verso 16, sejam sempre alegres. No 17 ele fala orar sem cessar. No 18 dá graça. E quando chega no 19 ele fala, não apaguem o Espírito. Paulo não nos dá de maneira clara alguma dica, ou o contexto não nos ajuda a entender muito por que ele está dizendo isso para a igreja. Mas se ele está dizendo isso para a igreja e ele está escrevendo sob a inspiração do Espírito, a igreja de Tessalônica naquele momento precisava ouvir, porque eles estavam apagando o Espírito. De alguma maneira, os tessalonicenses estavam restringindo a ação, o poder do Espírito na vida da igreja. Pode ser que alguns ali naquela igreja de Tessalônica, incomodados com as manifestações do Espírito ou com os dons do Espírito, ficaram incomodados. E então, no fundo, qual é a preocupação do apóstolo? É que a igreja, muitas vezes por um excesso de rigorismo, não perca a bênção de Deus, não perca de sentir o amor de Deus, a alegria de Deus comunicada pelo Espírito, mas não de uma maneira comum. Não da mesma maneira quando você ora, ou quando você lê a Bíblia, ou quando você conversa com alguém sobre Deus. Não, de uma maneira muito mais poderosa, de uma maneira que podemos dizer assim, muito mais sobrenatural. Quando o Espírito Santo vem na vida da igreja e na vida de cada filho e filha de Deus, como um fogo que não pode ser dominado pelo homem, porque vem de Deus. E então, quando nós pensamos nessa ação poderosa do Espírito, não tem como, olhando para o Novo Testamento, não lembrar de tudo o que aconteceu com a igreja de Corinto. Em Corinto nós temos uma confusão na igreja por causa da ação do Espírito. Eles estavam vivendo como se fossem meninos na fé, na questão da ação do Espírito. E agora aqui em Tessalônica parece que é o contrário. Em Tessalônica parece que querem amordaçar, amarrar o Espírito, enquanto que em Coríntios eles achavam que a vida espiritual era só os dons do Espírito. Era só isso, não tinha amor, o culto podia ser de qualquer maneira. O que temos aqui, queridos, é algo que geralmente as igrejas não sabem lidar, porque elas às vezes vivem em extremos. Elas acham por um lado que a liberdade do Espírito é não ter ordem nenhuma, então não, o que acontecer aqui é do Espírito, não. E quando agem assim, agem como meninos, não lembra que existe guerra espiritual, que existe ação de demônio que quer muito atrapalhar, confundir, tumultuar, impedir a verdadeira adoração a Deus. Mas por outro lado tem aqueles que parece que estão fechados, como se estivesse até dentro de uma urna, aquelas urnas egípcias, onde se colocavam ali os faraós, onde nada diferente pode acontecer. Se acontece alguma coisa diferente já, mas isso não estava no programa, isso não está escrito, então limitam a ação do Espírito Santo. Tem essa tensão. Querem por outro lado calar o Espírito, por outro querem fazer do Espírito algo que ele nem faz, porque o Espírito veio para falar de quem? Senão Cristo. Mas não, muitas igrejas não entendem, parece que fazem do Espírito Santo o alvo final, que não é. O Espírito Santo ele vem para falar e para mostrar, para glorificar a Cristo.
como Cristo, quando veio à terra, Ele veio para mostrar e glorificar o Pai. É assim que eles agem, é assim que a Escritura diz, é assim que o Espírito fala. Essa tensão não vai sair, e nós precisamos aprender a viver com ela, nem sendo rigoristas de um lado, nem cometendo excesso do outro, e lembrando de que essa tensão cultica, e quando eu falo cultica, que é uma palavra até diferente, estou falando de culto, como que o culto é feito, como que Deus, o Espírito age no culto, como é que a gente vai resolver essas coisas então, se a gente está amordaçando, ou se está tendo algo que está sendo indecente, irreverente no culto, desrespeitoso, como é que eu faço isso? Eu preciso vir para o único lugar que vai me falar quem está com a verdade, que é a palavra, do próprio Espírito. Por isso que eu falei, é a palavra que vai falar se está tendo omissão em relação à liberdade do Espírito, mas é também a mesma palavra que vai mostrar se está tendo falta de reverência, se as pessoas estão às vezes tratando Deus de uma maneira tão imanente, tão aqui perto, por causa que o Espírito Santo está aqui, mas esquece que é o Deus transcendente, que coloca os pés sobre a redondeza da terra. Que tipo de igreja nós queremos ser? Qual é o melhor tipo de igreja? Será que queremos ser como a igreja de Corinto, com muitas experiências sobrenaturais, como nenhuma outra é mencionada na Escritura, muitos dons, mas não é bom querer imitar a igreja de Corinto? E por quê? Porque Corinto era uma igreja onde o culto era confuso. Por isso que Paulo escreve que tudo seja feito com ordem e decência. Corinto era a igreja onde havia divisão dentro dela, alguns grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não é bom ser uma igreja dividida. Essa igreja de Corinto tinha um problema, ela não tinha unidade nas celas, não esperava os irmãos chegar para a ceia, eles não tinham discernimento do próprio corpo, eles não sabiam como chegar à mesa do Senhor, chegavam de qualquer maneira. A igreja de Corinto se orgulhava, nós temos os dons espirituais. Quantas pessoas se acham assim, se classificam melhores que os outros, porque tem mais dons? E aí então Paulo tem que escrever sobre dons nos capítulos 12 e 14 da primeira carta aos Coríntios, mas no meio, como se estivesse colocando algo mais alto, escrevendo o maior dom, que é o fruto, é o amor. Do que me adianta uma igreja cheia de dons, onde não há amor, onde não há paz, onde não há alegria e sabedoria? E não havia isso na igreja de Corinto. Por outro lado também, nós temos que tomar cuidado para não ser como Tessalônica, que despreza o Espírito, que não busca o Espírito, que não quer do Espírito, e aí fica contente com aquilo que tem, e o que tem? Muito pouco, quase nada, uma vida de mendigo, como diz aquela passagem de Cristo, que Jesus fala que a mesa é para os filhos, e a mulher fala, não, mas eu como do que cai. Alguns de nós estão comendo daquilo que está caindo, não está comendo na mesa, porque não busca a Deus, porque não busca o Espírito. Mas o que significa apagar o Espírito? Antes de entender o que é apagar o Espírito, eu preciso pensar em algumas outras coisas que vêm antes de apagar o Espírito, que é o pico de algo muito ruim que a gente pode fazer. Nós precisamos pensar aqui naquilo que Paulo fala na igreja aos Efésios, quando ele diz algo que eu e você fazemos, e muitas vezes a gente não está tendo consciência de que isso está atrapalhando muito a nossa vida com Deus. E aí vem aquelas frases, eu não sinto Deus quando eu oro, eu não sinto Deus quando eu leio, eu não sinto Deus na igreja. Por quê? Uma das respostas está lá em Efésios capítulo 4, 30, não entristeçais o Espírito Santo. E como é que eu entristeço o Espírito Santo? Com o meu pecado. Toda vez que você peca, você ofende o amor de Deus que habita em você, que é o Espírito Santo. É isso que quer dizer
entristecer. E digo mais, aqueles que não são de Deus, aqueles que não têm Cristo, eles não podem nem entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque eles não têm uma relação pessoal, o Espírito Santo não mora neles, eles resistem ao Espírito. Mas quem tem o Espírito habitando em si mesmo, tem uma relação pessoal, ouve o Espírito, fala com o Espírito está mediando a relação com Cristo. Então, nós sim entristecemos o Espírito Santo. Paulo escreve aos Gálatas falando do fruto do Espírito e as obras da carne, e aquelas obras da carne são coisas que magoam o Espírito. O que você faz quando você magoa alguém que você ama muito? O normal é você ficar triste, você sentir o peso daquilo, e você procurar corrigir, e você procurar conversar, se reconciliar. Fazemos isso com o Espírito Santo? Fazemos isso com o Espírito Santo quando sabemos que estamos causando tristeza, ou estamos tão insensíveis que nem estamos percebendo que todo esse peso que está sendo a nossa vida, essa vida amarrada, essa vida que não consegue andar com Deus, é porque está causando tristeza sobre tristeza para o Espírito de Deus? Por mais que seja terrível o que eu estou falando para vocês, isso ainda não é apagar o Espírito, como Paulo escreve à igreja de Tessalônica. A segunda coisa que nós fazemos em relação ao Espírito, nós deixamos de sermos cheios do Espírito. Qual foi a última vez que você ficou cheio do Espírito? Pastor, mas eu não sei nem como que é isso. Como que é isso, ser cheio do Espírito? Será que a Escritura fala de maneira clara? Na mesma carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18, abra comigo, Efésios 5, 18. Não vos embriagais com vinho. A bebida aparentemente ela parece estimulante, mas ela no final é depressiva. Toda bebida no final vai deprimir a pessoa. O que ele diz depois? Que na bebida vai ter dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se você pensar no porquê Paulo usa a palavra bebida, e depois fala ser cheio do Espírito, a gente pode pensar que quando ele fala do Espírito, e ser cheio do Espírito, que é uma ordem que ele está dando, ele está querendo dizer o seguinte para mim e para você: ser cheio do Espírito é você ser estimulado de ter mais do Espírito para fazer todas as coisas que Deus traz a você. Ele é um estímulo. Assim como muitas pessoas acham que a bebida vai ser um estímulo para ter uma noite agradável, e tudo que ela quer fazer, que geralmente vai estar relacionado muitas vezes com pecado. Então ser cheio do Espírito não é uma opção para mim e para você. Ser cheio do Espírito é uma ordem de Deus, porque Ele fala, enchei-vos. Ele não diz, seria bom se você fosse cheio do Espírito. Ele diz que você tem que ser cheio do Espírito. E ele diz também que enchei-vos, ou seja, não adianta 1 ou 2 ou 3 na igreja estar cheio, como se tivesse uma elite espiritual na igreja. Não, esses aqui tem que ser cheio, o resto leva. Não, ser cheio é algo que Deus requer de toda a igreja, de todos nós. E por mais que é um imperativo, quando Ele manda fazer algo, a gente precisa entender também que ser cheio do Espírito é algo que eu preciso me abrir para receber do Espírito, porque é Ele que enche, é Ele que vai trazer tudo para você. Então a gente tem que fazer o quê? Não atrapalhar essa obra do Espírito. E como que eu não atrapalho? Eu me entrego. Quando de repente você está em casa vendo um filme e vem uma vontade, fala assim, nossa, que vontade que é essa de ler a Bíblia, e você continua no filme, lembre-se, ali foi o Espírito Santo chamando você para se encher dele, mas você falou não, você não se entregou, e então você deixa de ser um pouco mais cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é algo contínuo, que nós temos que sempre estar procurando.
Em seguida, nesse capítulo 5, para vocês entenderem qual é o resultado de alguém cheio do Espírito. Se você continuar lendo o que ele fala depois, ele fala: falando entre vós com salmos, entoando, cantando, dando graças, e o verso 21 fala sujeitando. Características de alguém cheio do Espírito. Ele fala das coisas de Deus. Tem vezes que você está no meio de crentes, se você começar a falar de coisas de Deus, as pessoas vão falar que você é chato, e aquilo é porque você está demonstrando que você está cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é você querer louvar a Deus, não apenas no culto, mas aonde você estiver. Uma marca também importante de alguém que é cheio do Espírito: ele não é um murmurador, ele não reclama de tudo, ele agradece por tudo. É uma marca que alguém que é cheio do Espírito. E em quarto lugar, uma marca importante para os nossos dias: alguém cheio do Espírito é alguém submisso. Interessante que nós lemos a partir do verso 22, que vai falar de casamento, marido e mulher, depois vai falar de filhos, vai falar de tantas coisas. A gente separa o verso 22 e tudo que vem depois, criação de filhos, relação no trabalho, do verso 21. A gente não pode fazer isso. Quer dizer então que uma das causas principais dos nossos problemas de relacionamento, no casamento, pais e filhos, no trabalho, em todo lugar, é porque falta submissão um ao outro. Nós não olhamos para o outro e pensamos e tratamos: ele é mais importante do que eu vou me submeter, eu vou me sujeitar, eu vou fazer para ele. Uma pessoa cheia de Espírito Santo é submissa, é um filho submisso, é um empregado submisso, é uma ovelha submisso a Cristo. Quando você vê que uma pessoa toda hora está batendo com a autoridade, toda hora está batendo com o líder, ela precisa buscar o Espírito Santo, ela precisa ser cheia, porque é Ele que vai ajudar a domar essa carne que por natureza é rebelde contra Deus. Não é assim que o mundo vive, em rebelião declarada. Mas ainda assim, não ser cheio do Espírito Santo não quer dizer ainda, conforme Paulo escreveu a Tessalônica, apagar o Espírito. Então chegamos ao que Paulo quer dizer quando ele diz: não apaguem o Espírito. Quando ele fala isso, não apaga o Espírito, como não pensar que Paulo está dizendo para você que o Espírito é como o fogo que queima, o fogo que derrete, o fogo que brilha, o fogo que aquece, que ilumina, tudo símbolo, tudo resultado desse símbolo do Espírito, que é o fogo. Apagar o Espírito é viver como se ele não tivesse dentro de você. Apagar o Espírito é você viver uma vida cristã sem esperar que vai acontecer algo extraordinário, glorioso, sobrenatural com você. E penso que nisso a maioria de nós é culpado diante de Deus, porque nós acostumamos com uma vida medíocre, cristã, uma vida de lagoa, tudo parado com Deus, quando uma vida cristã deveria ser um rio que flui, mais que um rio, uma catarata que não para de cair água em cima de você. Apagar o Espírito é desprezar e não buscar mais experiências poderosas do Espírito na sua vida, seja no culto, seja em casa. Isso que é apagar o Espírito, é deixar de buscar o poder do Espírito, é deixar de falar: Espírito Santo, eu preciso de Ti, vem na minha vida. Espírito Santo, eu não estou bem. Espírito Santo, eu quero mais de Deus, eu não estou confortável com aquilo que eu tenho de Cristo. Mas se não temos essas orações entre nós, então muito provavelmente estamos apagando o Espírito, estamos desprezando alguém que vive dentro de nós. Nós não devemos ainda confundir essa ação poderosa do Espírito dentro de nós, quando nós clamamos e Ele vem, com o novo nascimento, quando o Espírito chega,
com a presença do Espírito, que é chamada também da unção. Muitas pessoas confundem unção com poder. Unção no Novo Testamento é quando você tem o Espírito. Se você tem o Espírito, você é ungido de Deus. É isso. O poder é algo diferente, mas acostumamos na nossa cultura evangélica de falar que alguém que é ungido, alguém que tem muito poder. Não, isso é outra coisa, conforme a Escritura. Esse poder do Espírito também não é aquilo que nos ajuda a santificar, também não tem a ver com o enchimento que eu acabei de explicar, e também não tem a ver com os frutos. Nós devemos buscar, experimentar esse poder do Espírito, porque é Ele, essa experiência, essa busca, que vai comunicar mais do amor de Deus, vai trazer mais da alegria, e vai trazer mais da presença de Cristo em todo momento, vai nos deixar mais sensível a Deus. Quando o Espírito vem sobre nós com poder, como fogo, você é renovado na comunhão com Deus, e surge então uma nova dimensão diante de você para servir a Ele. É diferente agora servir a Deus, não precisa ter tanta insistência com você para você servir a Deus, você se oferece, eu quero servir a Deus. Esse é um grande problema nas igrejas, na geração do nosso tempo. Por que a maioria não quer servir a Deus? Porque não tem o poder de Deus. Então o serviço, para a maioria de nós, é um peso, é uma obrigação, falta o poder. E sem o poder, você não serve a Deus, você não busca a Deus. Dedicamos tempo, muito tempo para o nosso trabalho lá fora, dedicamos horas e horas e horas para assistir várias coisas, mas não dedicamos nada para buscar o Espírito Santo, e depois colocamos a culpa em outra pessoa. Quando esse poder vem na sua vida, você vai ter uma percepção inexplicável da presença de Jesus na sua vida, vai imergir no seu coração, como se fosse uma nascente que brota do fundo da terra, um amor profundo e sincero pelos irmãos, que vai nos fazer parar de falar um do outro, de julgar um ao outro, de criticar um ao outro, e a gente vai se importar de verdade um com o outro. Só o poder do Espírito pode fazer isso. É esse poder do Espírito que vai tirar você da sua comodidade, do seu confortinho, da sua boa vida, como diz Packer, da sua religião, vida boa e mansa, vai tirar você desse conforto, do entretenimento, do quentinho da sua casa, e vai fazer você pregar para as pessoas, como se elas pudessem morrer naquela noite, e você quisesse ter a última oportunidade para anunciar que Jesus morreu na cruz, e que se as pessoas se arrependerem, crerem, elas podem ser salvas. Só o poder do Espírito pode fazer isso por você, você não vai fazer isso sozinho. Mas se o poder do Espírito vier em você, você vai testemunhar, você vai amar, você vai buscar, e o serviço vai parar de ser uma obrigação na igreja, vai ser um privilégio. Não, isso aqui é do meu Pai, eu amo isso aqui, eu quero fazer. Só o Espírito pode comunicar isso em você. Quando encontramos o Espírito desse modo, entendemos então que receber poder, como Jesus falou, fiquem em Jerusalém até do alto, que vocês sejam revestidos de poder, e então vocês serão minhas, vão ficar em casa, quietinho, não, serão minhas testemunhas, vão falar de mim, e eu vou estar com você, e as pessoas vão se salvar, porque eu tenho os meus chamados espalhados. Quando somos tocados assim pelo Espírito, a gente não se cansa de fazer o bem, a gente não fica reclamando das coisas de Deus, porque a gente começa a viver literalmente sobrenatural de Deus. Precisamos desesperadamente sair dessa vida espiritual chamada uma lagoa. O que é uma lagoa, pastor? Uma vida parada, está ali, não acontece nada, nada acontece, não tem movimento, não tem ação, não chega, não sai. Se viver é Cristo, como Paulo fala,
Será que só para Paulo viver é Cristo ou para toda a igreja? Será que Paulo está numa categoria de elite espiritual, supra-sumo de Deus? Se viver é Cristo, cadê Cristo na nossa semana? Onde está Cristo na sua segunda-feira? Quarta, cadê Cristo? Mas Paulo falou que viver é Cristo, ele falou isso para a igreja, ele não estava escrevendo isso num diário para ele. Cadê aqueles rios de água viva? Vida de lagoa não combina com aquilo que Jesus prometeu, do seu interior fluirão rios de água viva, e ele disse isso em João 7, referindo-se à presença do Espírito, e se o Espírito está em nós, cadê esses rios? Cadê o rio, irmão? Cadê o rio? Cadê o rio? Cadê o Espírito Santo? Mas a gente entristece o Espírito Santo, a gente não se deixa ser cheio do Espírito Santo, nós temos muitos compromissos, a gente não pode ter tempo para o Espírito Santo, a gente tem muitas coisas importantes para fazer, é isso que a maioria de nós fala, e aí então a gente não vive nessa catarata, aquele rio, aquela água que cai forte, que cai fresca, cristalina, que é boa. Nossa geração parece não um exército marchando rumo à glória, batalhando pela fé, não, nós parecemos que estamos paralisados, sendo arrastados à força para o céu, essa é a percepção que eu tenho de nós, da nossa geração, estamos sendo arrastados para o céu, parece que a gente quer ficar mais na terra que quer ir para o céu, e a gente não anda como um exército, porque a gente não prega, porque a gente não sofre, porque a gente não vai atrás dos perdidos, a gente não se importa com o outro. E aí, quando a gente está nessa vida que vai ser arrastado para o céu, que parece que tem que arrastar a gente, tudo é arrastado, pode ser que uma pessoa que vive assim, ela só vai ter pensamentos profundos com Jesus quando ela estiver perto da morte, porque daí, quando ela percebe que a morte se aproxima, ela lembra, eu preciso estar bem com Jesus, agora eu preciso conversar com Jesus, agora Jesus tem que estar aqui, que cristianismo é esse? Isso não é o cristianismo revelado na Escritura, que a gente vive para tudo e não vive para Deus, que tem tempo para fazer tudo e não tem tempo para fazer nada na igreja. Alguns de nós, se a gente colocasse o culto um domingo sim, um domingo não, ia falar, tá certo pastor, é isso aí, é melhor. Alguns ainda, se fizesse um culto mensal, ia falar, não, é o que eu posso, uma vez por mês. Percebem como que a gente então está apagando o Espírito? Se a gente não tem força nem para buscar o Senhor juntos, que ajudam um ao outro, não vai buscar em casa, não vai ler em casa, não vai testemunhar, não vai falar para o perdido. Igreja, em nome de Cristo, não viva assim, não desperdice sua vida. A gente cantou, a Ele a glória, e o coração de vocês ficou inflamado, o meu coração ficou inflamado, a Ele a glória, então viva isso, a Cristo a glória, mas todos os dias, não apenas numa letra rápida, num louvor, num domingo de ceia. Não se permita viver assim, e essa contínua liturgia espiritual ocorre por quê? Porque falta poder, porque falta alegria, falta discernimento, falta amor, falta fogo do Espírito em nós, falta fervor, falta determinação para querer as coisas de Deus, desistimos fácil das coisas de Deus, e só o fogo do Espírito Santo vai derreter essa cera que está no nosso coração, só Ele vai vencer essa preguiça espiritual que está espalhada, essa falta de desejo por Cristo. Até quando a nossa geração vai ser arrastada para o céu?
E mesmo assim, você muitas vezes concordando com tudo que eu estou pregando nessa noite, mesmo assim, por que não buscamos então o Espírito Santo? Porque não vamos essa noite saindo daqui e falar, não, eu vou começar a buscar o Espírito Santo hoje à noite. Eu vou começar a falar, Jesus, eu quero o Espírito Santo. Jesus, eu quero o seu poder na minha vida, eu quero te amar mais, eu quero te servir. Eu não quero mais ser arrastado para o céu, eu quero correr para o céu. Por que não buscamos o Espírito? Porque se Ele vier, Ele vai desorganizar toda a sua vida arrumada, agendada, programada. Ele vai mexer na sua agenda, Ele vai mexer nas coisas que você gosta, Ele vai mexer no seu guarda-roupa, Ele vai mexer no seu trabalho. Ele vai começar a fazer as coisas do jeito dele. Ele fala assim, não, mas isso aqui está dando certo do meu jeito. A gente ainda acha que está dando certo. Por quê? Porque estamos sendo enganados pelo conforto. Que conforto, meu Deus, que conforto. Jesus nos libertou das coisas do mundo, mas parece que agora nós estamos felizes porque temos as coisas do mundo e temos Jesus. Como podemos continuar vivendo assim, igreja? Muitos estão vivendo como se a fé deles fosse uma pizza. Jesus é um pedaço da pizza, é a sua religião aos domingos. Isso não é cristianismo. Lembre-se, Paulo falou, viver é Cristo, tudo é Cristo, o resto é o resto. Família vem depois, casamento vem depois, filho vem depois. Eu sou casado e tenho filhos. O seu trabalho vem depois, a sua vida vem depois, percebe? Nós estamos pegados à nossa vida, quando a verdadeira vida é entregar tudo para Jesus. Mas nós estamos felizes, com esse pouco tempo que a gente gasta com Deus, a gente está feliz. Ai da igreja num culto que demorasse 3 horas, ai se nós fôssemos como os puritanos, que tinham 2 horas de pregação, 1 hora só para expor o texto e a doutrina, e 1 hora só para fazer a aplicação do sermão na vida da igreja, porque eles eram cuidadosos, eles queriam chegar em toda a igreja. 2 horas de sermão, não tem ovelha, porque não tem o poder do Espírito para ficar num culto desse. Por isso, se fizer isso, as pessoas param de vir. Por que não busca o Espírito? Porque a gente não quer ser visitado naqueles pecados habituais que estão bem escondidinhos, lá naqueles quartinhos escuros, lá onde o corpo se encontra com a alma, e ninguém pode chegar a não ser a palavra. Então, por causa desses pecados, a gente às vezes não busca o Espírito, porque se o Espírito vier, a gente vai ter que conversar com Ele dessas coisas. Ele vai abrir as janelas e as portas e falar assim, vamos olhar isso aqui, vamos tirar essa poeira, vamos conversar dessas coisas. E a gente muitas vezes não quer, por isso não busca o Espírito, quer continuar como está, sendo arrastado para o céu. Então, nós somos como aqueles ecologistas falam, olha, vocês estão tirando as matas ciliares, as matas que tem do lado das margens dos rios. Se vocês continuarem fazendo isso, esses rios vão morrer, porque vocês vão assorear os rios, a terra vai começar a entrar no rio, e não vai ter mais rio, vai botar o rio. A nossa geração está agindo desse jeito, estamos assoreando, colocando terra nesse rio, que é o Espírito, trazendo vida espiritual na nossa vida, jogando terra, cada vez está mais superficial, cada vez mais não dá para navegar nesse rio. Mas a boa notícia é que nós podemos até tentar assorear o rio, mas nós não podemos fazer nada com a nascente, porque a nascente continua mandando água, e ela vai continuar o seu caminho, e se nós formos até ela, nós vamos beber dessa água. Deus não vai desistir de você, porque você está vivendo uma vida de lagoa espiritual, uma vida parada, uma vida que não ora, uma vida que não vem à igreja.
Então, só há uma coisa para se fazer. Só há uma coisa que eu e você podemos fazer. Nós só podemos esperar que o Espírito Santo venha sobre nós com o poder. Porque Deus, por meio do profeta Joel, disse que o Espírito Santo seria derramado. E o Espírito veio em Pentecostes. O Espírito Santo veio nas pregações de Wesley Whitfield na Inglaterra. E a Inglaterra foi varrida pelo Espírito Santo. Nós não sabemos o que é isso. Muitas pessoas falam de maneira equivocada que o Brasil vive avivamento aqui. Não sabemos o que é isso. Avivamento é Deus vindo fazendo uma obra em um mês que demoraria 50 anos. A gente não sabe o que é avivamento. Nós não sabemos o que é. O poder do Espírito vindo sobre nós. No século XVI, John Knox, um dos reformadores, ele tinha uma oração: o Senhor, ou o Senhor me dá a Escócia, ou o Senhor me mata, ou eu morro. Ele orou assim, um homem, e o Espírito Santo varreu a Escócia. Quando você olha para a América, um país ainda com muitos cristãos, mas com muita coisa ruim, mandando muita coisa ruim para fora, a gente não consegue pensar que existia um homem chamado Jonathan Edwards, um homem brilhante, que foi reitor de Princeton, que morreu porque foi ser voluntário numa vacina para varíola, na época que ainda em teste. Não quero assustar ninguém não, tá? Só estou falando a história, amém? Estou contando a história. E ele morreu aos 50 e poucos anos. É considerado um dos maiores teólogos e filósofos americanos. E esse homem então, ele pregou o Evangelho, e o Espírito Santo veio na congregação de poucas pessoas, mas o Espírito Santo veio, porque ele buscou. Quando você olha para a Coreia do Norte, um dos países mais fechados, muitos de vocês não sabem que a Coreia do Norte já experimentou um avivamento de Deus. Só que quando você olha para a Coreia, você não vê nada, mas quando você olha o Sul, quando você olha a Coreia do Sul, você vê igrejas gigantes. Diga a vocês, o Espírito não começou aquela obra no sul da Coreia, ele começou no norte, Pentecoste coreano. Você acha até livros. O Espírito Santo veio sobre aquele lugar. Nós só podemos dizer isso para Deus. Fica de pé, igreja. Nós só podemos dizer isso para Deus. Nós só podemos dizer isso para Deus: Espírito Santo, eu preciso que o Senhor venha na minha vida. Nós precisamos dizer e saber de uma coisa aqui, que uma coisa que muitos erram nesse ponto aqui, quando a gente começa a buscar o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, eu quero mais de Ti, Espírito Santo, eu quero da Tua presença, a maioria de nós comete um erro, que nós achamos que o Espírito é o final. Não, o Espírito é o meio, porque no final o Espírito vai trazer mais do amor de Jesus, da pessoa de Jesus para nós. Então, igreja, eu quero orar com você agora, porque eu estou buscando isso para mim, eu estou colocando isso diante de Deus, falando: Jesus, eu quero mais do Espírito Santo, eu quero mais de Jesus, eu quero o amor de Jesus, eu quero mais do poder. Eu não quero ficar vivendo uma vida comum, quando o Senhor tem muito mais para mim. Por isso nós temos que falar: vem Espírito Santo, nós queremos mais de Jesus Cristo. Vem Espírito Santo trazer a Tua glória. Ore agora sobre isso. Fala: Espírito Santo, vem na minha vida. Espírito Santo, me perdoa toda a tristeza que eu tenho causado. Lembre-se, você tem liberdade agora para orar, para ficar de joelho, para levantar a sua mão, para falar, sem vergonha, sem medo. O Espírito não está privado aqui de poder agir e fazer da maneira como Ele quiser na sua vida. Nós precisamos deixar o Espírito agir sobre nós. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo trazer sobre nós o novo de Deus. Muitos aqui já tiveram tantos momentos de alegria, momentos profundos de comunhão com Cristo, mas isso faz muito tempo, e nós não podemos viver como se fôssemos um museu, vivendo de experiências do passado. Não, Senhor, faz de novo em nós. Vem Espírito Santo trazer o novo de Cristo para nós.
Vem, Senhor Jesus, nos ajudar a consertar as nossas vidas, colocar nossas vidas abertas diante de Ti. Senhor, nós não queremos continuar vivendo essa vida sem poder. Quando nós falamos de Cristo para as pessoas e nada acontece, Deus, e não tem diferença, e cada vez mais o mundo de costas para a igreja, mas Senhor, nos levanta, Pai, como testemunhas nesse mundo tão longe de Ti, tão descrente. Mas começa por nós, Senhor, que o Espírito Santo venha como um fogo no nosso meio, queimando o nosso pecado, queimando a nossa frieza, iluminando o nosso coração, para vermos as coisas como Deus a vê. Ó Deus, trabalha, tirando todo o conforto nosso que atrapalha Te servir, tirando toda a situação organizada, que tem sido um impedimento, uma trave contra a Sua obra, Senhor, a Tua obra no nosso coração. Ó Deus, nos ajuda a renunciar a todas as coisas do mundo, que possamos começar de novo, Jesus, mas nós queremos a Tua presença, nós pedimos perdão por tudo que temos feito errado diante de Ti, nós queremos voltar para a oração, nós queremos voltar para a palavra, nós queremos voltar, Senhor, para uma vida dedicada ao Senhor. Tantas coisas têm nos roubado de Ti, Senhor, não nos deixes, Jesus, desperdiçar as nossas vidas. Faz o que for necessário, mas muda, Senhor, muda essa nossa condição de lagoa espiritual, e que nós possamos conhecer esses rios que fluem de dentro de nós, essa alegria, esse poder, essa percepção da presença de Cristo, Senhor, que não pode ser explicado, só pode ser experimentado. Senhor, nós queremos experimentar o Evangelho, nós queremos experimentar a Tua presença, nós queremos experimentar do Espírito Santo, Deus. A Tua igreja está aqui reunida, Senhor, e ela precisa desse encontro com o Senhor. Venha a nós, Senhor, venha a nós com o Teu Espírito, e faz em nós a Tua vontade. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém.